Fala pessoal, tudo bem? Paulo Renato, mais um vídeo para o canal Bombeiros Industriais, e nesse vídeo a gente vai falar sobre este livro aqui, Os Meninos da Caverna, escrito pelo jornalista Rodrigo Carvalho. O livro ele conta um pouco da história do resgate dos 12 meninos e do seu treinador ocorrido em uma caverna na Tailândia no ano passado. Fica ligado aí. Pois bem, mais um vídeo aqui para o canal e dessa vez trazendo mais uma dica de leitura para vocês. Então, como vocês sabem, eu sempre trago dicas de leitura, né? Inclusive a gente tem uma playlist aqui no canal só para isso. Eu vou deixar o card aqui em cima para que vocês possam acessar depois que assistir o vídeo. E hoje a gente vai falar sobre este livro aqui, conforme eu falei, Os Meninos da Caverna. Então, Os Meninos da Caverna, ele já começa o livro falando sobre o fim, sobre o resgate, sobre a situação que ocorreu com os garotos. Então ele faz já um resumo para te colocar dentro da história, para que você entenda como tudo ocorreu. Uma coisa interessante também é que o livro ele não retrata tão somente o resgate, mas também toda aquela comunidade que estava em torno daquela caverna ali, toda a preocupação, enfim, inclusive envolve outras questões relacionadas à religião, à geografia do local. É bem interessante essa abordagem para que a gente entenda que o resgate só, lógico, foi muito importante, mas em que aquele resgate ele estava inserido. Pois bem, eu não sei se vocês lembram, mas na época do resgate, na época que foi noticiado para o mundo todo que existia um time de futebol, né, os Javalis Selvagens estavam presos dentro da caverna, estava acontecendo já as fases finais aí da Copa do Mundo. A gente já estava em torno aí de quartas de final e semifinal. Pois bem, grande parte da imprensa estava cobrindo a Copa do Mundo, mas teve que ser meio que dividida. Então muitos jornalistas que estavam lá na Copa do Mundo passaram a ir para a Tailândia para cobrir o caso. Entre eles o próprio Rodrigo. Então nessa oportunidade, foi justamente uma das oportunidades que ele teve de relatar grande parte do conteúdo que está aqui. Quando foi dada a notícia de que os garotos estavam desaparecidos e que eles tinham ido para esta caverna, inicialmente a própria marinha tailandesa tentou fazer esse resgate. Sendo que o que é que acontece? Esse resgate ele tinha algumas peculiaridades. A caverna era uma caverna, apesar de grande extensão, mas ela possuía ela era muito estreita em alguns locais. Então era necessário que você tivesse especialistas em resgate em cavernas que pudessem alcançar os garotos o quanto antes, né, justamente para levar os recursos necessários, enfim, entender como foi que eles chegaram ali e qual era o estado de saúde deles. Então, para isso foram convocados 3 mergulhadores britânicos. Então eu anotei o nome deles aqui, vou falar um pouco de cada um. O primeiro é o Rob Harper, ele tem um perfil mais estratégico. Então foi aquele que primeiro tentou elaborar a estratégia do resgate dos garotos. E a gente teve também mais o Rick Stanton, que é um bombeiro de uma cidade central da Inglaterra, e um outro chamado John Volanten, que é engenheiro de computação, uma formação bem diferente, mas que ele é um mergulhador também muito experiente. Inclusive, ele esteve no resgate em 2012 de 6 soldados britânicos que ficaram presos numa caverna no México. Pois bem, quando a equipe foi formada, a ideia era estabelecer qual a estratégia que seria utilizada para manter os garotos ou ainda retirá-los de lá da caverna. Então, primeiro se pensou em alcançar os garotos através de furos, tanto que durante os dias do resgate, né, eles procuraram sondar os locais aos quais você conseguisse ter acesso através de uma perfuração, por exemplo. Uma outra estratégia seria também manter os garotos dentro da caverna, no caso, a partir deles sendo alimentados, né, eles seriam alimentados até que as chuvas reduzissem, né, e aí a água baixasse e eles pudessem ser retirados. E a terceira estratégia, né, que foi também pensada, foi a que foi realizada. Não, nós vamos tirar os garotos por dentro d'água mesmo. Então, a ajuda desses mergulhadores, não só esses 3, mas todos os outros que estiveram presentes, foi justamente essa, né? Justamente de alcançar os garotos pela água mesmo e fazer a retirada deles, como todo mundo sabe, né, que foi noticiado pelo mundo todo. Então os garotos eles foram alcançados no 10º dia de desaparecimento.
E existe um vídeo, inclusive, no YouTube, eu vou deixar aqui, vocês podem, inclusive, acessar aqui no card, depois vocês assistem, depois de terminar esse vídeo, vocês podem assistir, quando os mergulhadores alcançaram os garotos. E tem o diálogo deles, que inclusive o próprio Rodrigo, ele coloca também, ele traz esse diálogo dos garotos aqui no livro. Um dos garotos, inclusive o Adu, ele sabia falar inglês, ele sabe falar inglês, então ele se comunicou com os britânicos em inglês e aí falou, né, todas as informações que eram necessárias, como eles estavam, quantos eram, se eles estavam se sentindo bem, enfim. Uma coisa impressionante que o Rodrigo também fala no livro e que os próprios mergulhadores também falam, né, em sites, em notícias e tudo, é a força mental que esses garotos tiveram. Então a gente sabe que uma situação como essa, né, uma pessoa presa numa caverna, pode trazer várias situações de desespero, né, entre outras coisas. Mas os garotos, eles procuraram sempre se manter calmos. Muito da ajuda do professor que estava lá com eles. O professor, o técnico, né, dos javalis selvagens, ele era iniciante no budismo. E o budismo, como vocês sabem, pratica a chamada meditação. Então, durante vários dias, né, durante os dias que eles estiveram presos, eles faziam meditações constantes. Então, a meditação ajudava a esvaziar aquela situação difícil ao qual os garotos estavam vivendo e ajudava a manter eles calmos. Então, é assim, né? Quando eles foram encontrados, se vocês verem no vídeo, vocês percebem que eles estão calmos, né? Eles encontram, conversam, falam, né, do que está se passando. Eu achei uma passagem no livro, né, no vídeo também, muito interessante. A força mental que os garotos tiveram para aguentar ficar lá os 18 dias aos quais eles ficaram presos dentro da caverna. Pois bem, então os garotos, eles foram alcançados pela equipe de mergulhadores e era necessário se manter eles lá dentro até que tivessem as melhores condições para que eles saíssem. Então, como foi decidido que eles necessitavam, né, estar numa maca, eles iriam sair através pela água, então foi construída uma maca com o suporte de oxigênio. Os garotos, eles também foram sedados, de forma que eles não pudessem ficar agitados durante a passagem, né, principalmente nos trechos mais estreitos da caverna. A nota triste que a gente tem, né, em relação a esse resgate foi a morte de um dos mergulhadores, né? Então, o mergulhador Sanan Kunan, de 38 anos, ele mergulhador, né, muito experiente inclusive, da marinha tailandesa, ele chegou até os garotos, né, conseguiu entregar oxigênio e alguns mantimentos, e durante o seu retorno acabou o seu equipamento de ar, né, o seu cilindro acabou falhando. E aí ele acabou falecendo. Essa situação, inclusive, né, muitos mergulhadores experientes e tal, falam que é um pouco difícil de acontecer, mas infelizmente aconteceu. Isso fez com que todo mundo revisasse os equipamentos, mas logicamente não se abatessem, continuassem a fazer o resgate dos garotos. Inclusive no livro, né, no livro aqui, Os Meninos da Caverna, são dedicados praticamente 2 capítulos, né, um falando sobre a morte, né, do mergulhador e um falando sobre a história dele. Então, bem interessante, capítulo bem massa. Uma coisa que me impressionou também na descrição do livro e também depois de algumas pesquisas que eu fiz, foi a quantidade de voluntários que a gente encontrou, né, que se encontrou ali para tirar aquelas crianças, né, tirar aqueles jovens. Então, aproximadamente 1000 pessoas participaram naquele resgate. Então, só mergulhadores foram em torno de 90 mergulhadores, 50 estrangeiros, 50 não tailandeses. A gente teve desde pessoas que ofereciam alimentos, tanto para os familiares que estavam lá fazendo vigília, jornalistas, né? A gente teve as equipes chinesas que trabalharam muito na parte de bombeamento da água, né, para tirar a água da caverna e facilitar a entrada dos mergulhadores e também a retirada dos garotos. Enfim, um exemplo, né, para mim foi um exemplo de voluntariedade, né, de solidariedade com o próximo, e isso também é uma das coisas positivas em relação a toda essa história. E então, pessoal, para finalizar sobre o livro, dizer que para mim foi uma leitura muito enriquecedora. Essa parte de mergulho é uma parte que eu não conhecia, né, eu não conheço, não sou especialista nessa área de resgate, em cavernas principalmente. Então, para mim foi uma leitura bem interessante, conhecer um pouquinho desse trabalho. E também a questão histórica, né? Tudo que estava envolvido ali por trás
do resgate dessas crianças, desses jovens e o seu treinador. Então, de fato, os garotos eles eram javalis mesmo, eles eram muito fortes, né? E toda a equipe também que esteve lá, muito preparada, inclusive. Então, é uma história de, enfim, ótimo livro, né? Eu recomendo muito a leitura. Enfim, e aproveitar e agradecer, né, ao Rodrigo Carvalho pelo envio do livro. Para mim foi uma leitura muito interessante, conforme eu falei, né? Então, Rodrigo, contem comigo sempre que você quiser enviar uma nova história para mim, eu vou estar a postos aqui para ler e também fazer uma boa resenha. Beleza? Então, pessoal, caso você tenha algum material, indicação de livro, curso, enfim, alguma coisa que você gostaria de mandar para a gente, não tem problema, entre em contato através das nossas redes sociais, beleza? Então, Paulo Renato para mais um vídeo aqui para o canal Bombeiros Industriais e até uma próxima.